sobre o tema de hoje, eu tenho o prazer de estar recebendo aqui no Vejam Só duas convidadas, pessoas especiais. Eu quero dar as boas-vindas a Kellen Teles Cunha, que é consultora de RH e professora universitária. Boa noite, Kellen. Boa noite. Diferente seu nome. É. Prazer ter você aqui com a gente. Obrigada. E aí, existe um lado bom e um sentimento tão negativo? Sempre tem um lado bom. Tem um lado positivo. Tem um lado positivo. Ok, que bom que você pensa assim. Vamos saber o que a nossa outra entrevistada pensa a respeito disso. Eu tenho o prazer de estar recebendo Maria Estela Rebouças, que é psicóloga, que já é conhecida do público de casa, né, Maria Estela? Faça favor, né? Tudo bem? Continue assim. Tudo bem? Tudo bem. Prazer ter você aqui mais uma vez com a gente. Um prazer também estar aqui de novo, né? Mas eu discordo da professora. Eu acho que a inveja realmente é um sentimento negativo. E ele está inserido nele a destruição do que o outro tem. Né? É diferente da admiração, onde você observa alguma coisa, como a minha amiga Gia ali, né? Falou do vestido. Você pode, depende da intenção que está dentro do seu coração. Você pode comprar um vestido porque você achou legal e você quer ficar tão bonita quanto. Outra coisa é se você estiver fazendo isso por despeito, ou para ver se em você fica mais bonito, ou para desmerecer o outro. Né? E a inveja tem sempre um intuito de desmerecer o outro, de tirar o valor do outro, de destruir o casamento, de pôr olho gordo na casa, né? ou naquilo que a pessoa tem. E não precisa nem ser uma coisa material. Pode ser até a personalidade da pessoa, ou assim, o jeito de ser, ou porque a pessoa é bonita, ou, né? Vocês são muito bonitas. Obrigada. Pode ser porque é bonita, pode ser porque você está nesse momento em destaque, porque pode ser qualquer coisa. Às vezes a gente não tem nem condição de imaginar quantas vezes a gente desperta inveja, quantas vezes tem pessoas próximas que desejam todo o mal para você do fundo do coração delas por coisas absolutamente insignificantes, passageiras, banais. Então a inveja depende muito da índole da pessoa. Vamos explorar um pouco mais então essa questão da índole da pessoa. De repente existem graus para dar inveja? A gente descobre isso no programa de hoje. Antes nós vamos acompanhar uma reportagem que foi feita pela nossa produção a respeito desse assunto. Vejam só. Quem é a mais bela de todas? Não é você. Não é você. No conto de fada, a Não inveja da madrasta má coloca em risco a vida da meiga e inocente Branca de Neve. Na vida real, esse sentimento tem causado mal-estar em muita gente. Depois que assumiu um cargo de confiança na empresa em que trabalha, a auxiliar administrativa Isabel Pereira dos Santos passou a ser alvo da inveja dos colegas. E esse cargo é muito almejado por muita gente. E eu tô sendo alvo de inveja, todo mundo quer, todo mundo me critica. Ninguém te ajuda, porque se você tem uma ajuda, se você tem um apoio, você se sente até melhor, né? E não é assim, eu não vejo as coisas assim, porque eu queria que todos me ajudassem, todos que estivessem do meu lado. Não queria fazer nada sozinha, porque uma andorinha só não faz verão, né? Isabel conta que a situação é extremamente delicada e que não sabe como lidar com o problema. E eu me sinto mal, porque não queria as coisas, eu não queria que fosse assim. Rita de Cássia também está passando por uma situação delicada. Por inveja, alguém tem espalhado boatos a respeito dela, o que tem causado uma série de inconveniências. Quem inveja tem maldade, agora quem é invejado não, quem é invejado sofre. Por quê que a pessoa sofre? Talvez se a pessoa fosse uma pessoa que invejasse também, talvez iria debater, fazer alguma coisa, teria como se defender. Mas pelo fato de não ver maldade, eu falo no meu coração, eu acabo me retraindo, eu acabo sem fazer o que fazer, sem saber, na verdade, o que fazer. Essa não é a primeira vez que a dona de casa é alvo de inveja. Ela lembra que na época em que era adolescente, foi castigada pela língua ferina dos colegas, por ter conquistado o coração do jovem mais bonito de uma festa. Eu cheguei a ficar doente. Dizem que as pessoas confessam ódio, humilhação, medo, ciúme, tristeza, cobiça. Mas inveja, nunca.
e que a inveja é o único sentimento que se alimenta de sua própria ocultação, por estar associada a um sentimento exclusivamente negativo. Não respira, meu bem. Oh, parece que finalmente a deixei sem fôlego. Coitada da Branca de Neve, né? E na vida real, será que a inveja é tão cruel assim? Faz também suas vítimas? E aí, Kelly, você estava falando que existe um lado positivo na inveja, né? Que Kellen. E qual é esse lado positivo? A gente fala uma inveja que a gente chama de inveja um pouco mais saudável, isso na parte que elas citaram da empresa, né? De ter aquela inveja de você ter alcançado um cargo maior e esse cargo ter se tornado uma inveja perante as outras pessoas. Aí a gente começa a analisar, será que todas as outras pessoas que estão ao redor delas está tendo essa inveja tão ruim? Tem pessoas que até gostariam de estar no lugar dela, mas não tentam tirar ela daquela posição. Fala assim, puxa, se eu estudar mais, se eu me preparar melhor, quem sabe eu consigo atingir o cargo dela ou ainda melhor do que isso. Então esse é o único lado positivo que eu acho que a inveja tem de bom. E quando ela é saudável, aquilo que a doutora falou, quando o nosso coração diz, né, ai, por que usar o vestido bonito igual ao da amiga? Porque eu realmente achei bonito. Quando ela passou a ser uma coisa saudável. Agora, quando eu tentar derrubar, né, a hora que aquelas... Já ouvimos falar de casos de pessoa que matou a outra para conseguir o cargo, aí a gente vê o lado totalmente negativo da situação. Dizem que todo mundo tem um certo grau de inveja. Sim, mas existe uma diferença de grau mesmo, né? Agora, eu acho que o que ela chama de inveja positiva é o que eu chamo de admiração, né? Você admira e você pode até sentir uma tristeza por não estar naquele lugar, porque você gostaria, mas em nenhum momento você tenta derrubar aquela pessoa, nem dentro do seu coração. Porque existe, acho que a inveja atuante, né? O invejoso de carteirinha assinada, que ele faz o possível para derrubar o próximo. E existe o outro que não chega a grandes atitudes, né? Ele vai comendo meio pelas bordas, mas o coração dele está cheio de fel. Que é tão... Vamos dizer, que a palavra é tão pecado quanto, né? Que é no sentido assim, da má intenção. Então, mesmo que essa pessoa não tenha uma atitude, mas o coração dela cheio de fel, a expressão dela vai ser para derrubar, o tom de voz vai ser para derrubar. Ela não vai conseguir se conter, ela não vai fazer grandes atos contra o outro, mas vai fazer pequenos atos constantemente. E aí você soma essa pessoa à dissimulação, né? Porque ela vai ser dissimuladamente invejosa. Agora, quando a pessoa sente aquela tristeza e fala, puxa, né, ele está naquele cargo, eu queria para mim. Então, o que eu tenho que fazer? O que ele fez que ele conseguiu? Então, deixa eu imitá-lo, né? Deixa eu usar o vestido dele. Isso é admiração, não tem nada de ruim. Você está triste porque você também queria, mas não porque o outro tem. Né? É parecido com a inveja, mas não é igual. Essa sim leva para cima. Essa questão que a Kellen estava levantando inicialmente, da inveja boa, que serve para nos impulsionar. A gente fala, puxa vida, ele conseguiu chegar lá, estudou bastante, então eu vou tentar seguir o mesmo caminho que ele. Aí seria um lado bastante positivo. Os alunos às vezes falam isso, da desmotivação. Eu me sinto desmotivado, professora, porque eu não sou igual a outra. Nós somos pessoas diferentes. Né? Aquilo que você fala muito da admiração, é realmente uma admiração que eles têm pela outra pessoa. Né? Que aquilo que a gente caracteriza seria uma inveja boa, né? É realmente uma admiração. Os alunos reclamam muito disso, que admiram e até invejam as posições ou a colocação que um aluno faz melhor do que o outro, mas a gente percebe que isso está repercutindo para coisas positivas. Para que aquele aluno se esforce mais, para que ele tente melhorar em determinadas áreas.
Isso faz sentido, né? Faz. E até que ele aceite as diferenças. Que tem coisa que eu vou conseguir fazer com a mão amarrada nas costas. E outra que você faz e eu nunca vou fazer. Por mais que eu me esforce, eu não vou conseguir nem ser medíocre. Então, a gente também tem que aceitar aquilo que não é pra gente, é pro outro, então a gente se diverte. Por exemplo, eu adoro piano, mas eu não quero ficar 8 horas por dia estudando piano. Então eu vou ouvir os outros tocar piano, mas não fico agorando pro piano cair, quebrar as mãos do pianista, entendeu? Porque eu não quero aquele esforço para mim. E ainda que eu fizesse, eu acho que eu não seria boa. Né? Eu podia ser uma pianista razoável, mas eu nunca me destacaria. O fato das pessoas terem dificuldades em assumirem que sentem inveja, está associado a esse estigma de que inveja é coisa ruim. Então, olha, a bruxa do conto de fada que foi lá e quis matar a pobre princesa. Então, isso virou regra. Então, a gente sempre associa a coisa ruim. Então, todo mundo fala, não, eu não invejo, porque não quer admitir que sente algo que gostaria de ter o que o outro tem. Assumir. Por quê? Porque é sempre a visão real mesmo é do negativo. Ninguém vai. Dificilmente acho que uma pessoa assume, né, doutora? De falar assim, eu sou invejosa. Você é invejosa? Não. Não. Eu não sou uma pessoa invejosa. Inveja de inteligência de alguém mais. Pessoas que a gente geralmente admira. Eu acho que eu tenho grandes admirações que a gente poderia chamar da inveja boa. Né? Eu tenho grandes admirações pelas inteligências das pessoas. Né? Então, quando a gente percebe que existe uma pessoa que tem uma inteligência muito grande, você fala, puxa, eu também quero alcançar até onde, aquilo que a doutora falou, até onde as minhas limitações puderem me levar. Porque cada um tem as suas limitações. Né? Então, a gente pode alcançar, sim, dentro de cada um dos padrões. E você já foi invejada? Ah, muito. É uma coisa até estranha. Eu atraio muita inveja. Né? Tinha até uma pessoa, que não vou nem dizer o sexo, que atendia no meu consultório e eu ainda mandava meus pacientes para essa pessoa medicar. E um dia essa pessoa chegou para mim e falou, sabe que está me irritando, que seu consultório entra gente o tempo todo e no meu não entra tanto. Falei, hoje eu sou formada há 32 anos. Na época eu era formada há uns 25, 26 anos, né? Que já é bastante tempo. Que já é uma história, né? Tem uma história. É uma historiona, né? Uma senhora história. Com certeza. E eu falei, olha, mas eu sou formada há 25, 26 anos. Você é formada há 2 anos. E eu ainda estou te passando todos os meus pacientes. Você está tendo uma ajuda que eu não tive. Né? Eu tive que batalhar um bocado para conseguir meus pacientes. Né? Tive que me expor, tive que lutar e atrás. Você está caindo de mão beijada. Ah, mas eu atendo uma vez a cada 3 meses. Você atende 1 vez, 2 vezes, 3 vezes por semana. Por que você não tem um câncer e morre? Esse foi direto e objetivo, né? Esse não disfarçou. Ela não disfarçou, ela mostrou claramente. Se você não tem um câncer e morre. Nunca mais mandei meus pacientes, porque eu vi que essa pessoa não tinha a menor condição de tratar do próximo. Porque Com certeza. Esse é um sentimento que aí vira uma patologia, né? Não, como é caráter. Caráter. É como a gente vê nas não novelas. É patologia. Se você fala que é patologia, você está desculpando a pessoa. É uma doença. Não é uma doença, é uma opção. Você acha que é caráter? É caráter. É mau caráter. Isso a pessoa vai adquirindo no decorrer do tempo, é porque para encobrir alguma deficiência, esconder alguma deficiência, eu não consigo, então eu quero destruir todos aqueles que conseguem. Não, essa pessoa até estava conseguindo, né? E se não fosse a inveja dessa pessoa, eu teria enchido os horários dessa pessoa. Essa pessoa com 2 anos de formada ia estar cheia de horário. Mas a inveja não deixou nem que afundasse. Eu afundo, mas eu vou expressar meu ódio. Infelizmente, esse tipo de comportamento é mais comum do que a gente imagina num ambiente de trabalho? Bastante. E como lidar com isso no dia a dia? É uma coisa um pouco complicada, principalmente para quem, acho que para quem está sendo invejada, é uma situação até pior do que quem está invejando. Né? Porque, às vezes, essa inveja que a outra pessoa passa a ter de você, às vezes acaba até te atrapalhando. Por quê? Porque ela coloca você em situações,
para mostrar a sua incompetência, quando você não é incompetente. É o invejoso que é uma ação premeditada. Premeditada. Então, coloca coisas, por exemplo, estraga o seu relatório que você entregaria para a diretoria para mostrar que você fez errado. Então, assim, aquela pessoa não tem capacidade para estar... Por que não? Olha, eu tenho capacidade. Por que você colocou a fulana? Esse é um tipo de sentimento que a gente vai ter que lidar com ele. Quando você é alvo dele, você tem que ter muita delicadeza e astúcia. Porque o invejoso, ele não tem escrúpulos. Por isso que eu falei, é um problema de caráter. Ele não tem escrúpulos para mentir, para trapacear, para pôr um contra o outro. Ele não se sente mal fazendo isso. E a pessoa que tem caráter, ela não vai usar dessas armas. Não. E se ela sair desabafando, parece que ela que está fazendo a intriga. Então, ela nem sequer tem o direito de desabafar ou dividir isso com alguém, porque aí vai parecer que é ela que é o foco. Então, ela tem que ter um silêncio, né? Então, ela tem que treinar a paciência, ter o silêncio e saber a hora de falar, como falar, cada palavra medida. Então, ela tem muito trabalho com o invejoso, né? Agora, existem as pessoas também que gostam de ser invejadas, que se sentem por cima, que são invejosas também. O invejoso adora ser invejado. Agora, a pessoa que não gosta de ser invejada também não inveja. Faz parte do mesmo padrão de caráter. Talvez essa questão do ser invejado tenha a ver com autoestima, a pessoa se sente mais importante, né? E aí, como lidar com essa A gente questão fala tão delicada? a pessoa que se autoafirma, né? Ela vive da energia do outro. Ela é um Então, eu vampiro de preciso energia. disso. Eu destruo você e a felicidade que isso me dá alimenta a minha autoestima. Né? A minha autoestima não se alimenta quando eu realizo. Se alimenta quando eu te destruo e você não realiza mais. Mas não existe também digamos que, inveja criativa? Quando a gente usa para fazer mudanças na nossa vida, para inserir algumas coisas que a gente não havia pensado, e de repente que são coisas que nos trazem benefício. Então, olha, eu vou usar alguma coisa que eu vi em alguém, que eu percebi que era interessante, e que de repente eu vou usar isso para melhorar. De admiração. Né? Admiração. Nossa, aquela coisa é muito legal, eu vou fazer também. Eu vou me esforçar também, eu vou estudar também. Né? Eu escrevi um livro, né? E, aliás, estou procurando um editor. E eu passei para uma paciente, né? E ela leu e passou para o marido ler. Aí ela falou para mim assim, nós dois tivemos tanta vontade de fazer psicologia, porque o livro esclareceu tanto coisas importantes para você lidar com um filho, que eu queria ser psicólogo. E ele, que tem uma outra profissão completamente diferente também, ela também não tem nada a ver com o trabalho de psicologia, também ficou com vontade de fazer uma faculdade. Quer dizer, isso assim, é uma admiração. Em nenhum momento ela cuspiu no meu livro, jogou pragas, entendeu? Não, ela gostaria, e nem sequer ela queria escrever, e nem sequer ela quer ser terapeuta. Ela quer entender tanto quanto eu entendo. Isso é uma admiração. Mas não seria, então, a inveja ruim quando ela se configura nesse ato de eu vou destruir o outro e não quando eu vou aproveitar o que ele tem de bom para crescer um pouco mais? Não teria essa divisão da inveja boa e da inveja ruim? Que a gente já tem noção no início do programa. Eu acho que não. Eu acho que existe a inveja e a admiração. Né? A inveja, ela está em si, é como você leu no dicionário. Né? A cobiça, a destruição, né? Ela implica em você arrancar alguma coisa que você julga que é precioso para o outro. Talvez seja, talvez não seja, mas muitas vezes você acerta no coração do outro, você fere o outro de morte. Né? Aí o ferido tem que treinar a paciência, ele tem que treinar o não rancor, a não vingança, a melhora do caráter, a melhora da espiritualidade para sair ileso dessa situação. Né? Porque se ele entrar, se ele cair, se ele ficar, imagina que absurdo, olha o que está para trás, ele vai afundar. Ele vai afundar e ele vai começar a dar o troco.
Bom, deixa eu atender uma telespectadora. A Lourdes fala com a gente de Guarulhos, São Paulo. Lourdes, boa noite. Lourdes? Oi, Lourdes. Alô? A Lourdes não está na linha. Bom, daqui a pouco a gente chama a Lourdes novamente, então. Então, Kellen, essa questão dessa dificuldade, então, dessa dificuldade, talvez, de a gente entender a admiração e a inveja. A impressão que eu tenho é que isso está tão próximo. Muito, porque tudo é um fio. Muito. Da qualidade para o defeito é uma diferença de grau. Então, não seria a diferença de caráter, então? Da inveja boa para a inveja ruim? Então, olha, eu tenho inveja, mas o meu caráter não é um caráter ruim. Eu não quero que a pessoa se autodestrua, eu não quero que a casa dela pegue fogo, mas eu acho legal ela ter aquele padrão de vida e eu invejo, uma inveja, digamos que sadia, de eu querer um dia conquistar o mesmo que ela conquistou. Que é... Admiração. Assim, é parecido, elas mas são, não, elas convivem tudo. Olha, a vaidade, se você mudar para a vaidade. A vaidade é uma coisa muito importante para o quê? Para a sua higiene pessoal, para a sua aparência, para você conservar sua saúde, para você ter um emprego legal, para você subir na vida. Mas se ela extrapola, você fica prepotente, você fica arrogante, você fica não sei o quê. Então, da admiração para a inveja é um fiozinho invisível que divide esses dois mundos. Um não tem a maldade, o outro tem. Né? E essa maldade está encoberta, porque está dentro do coração da pessoa. Então, só nós mesmos sabemos se nós estamos admirando ou invejando. Porque geralmente aquela questão que a gente colocou inicialmente, né? A gente admite que é invejada, mas a gente não admite que inveja. Né? E, de repente, aí é algo que a gente não quer, é um sentimento muito pessoal, muito particular. A gente tem Acho que é muito pejorativo disso, então, também. De ser mal interpretado, por exemplo, se eu falar assim, alguém aqui já roubou, quem vai falar eu? Ninguém. Ninguém. Se eu falar alguém aqui já maltratou os pais, quem vai falar eu? Ninguém. Né? Quer dizer, coisas negativas, aspectos pejorativos, ninguém gosta de admitir. Né? Mal é mal em terapia, assim mesmo, eu tenho que tirar com saca-rolha. Né? E muitas vezes eu mesmo tenho que falar para o outro, porque ele não consegue expressar, porque tem medo da crítica, tem medo da desaprovação. Né? E com criança, assim, no dia a dia é legal, assim, que se você fala com uma criança sem colocar nenhum peso moral, ela te diz com todas as letras, se ela está com inveja, se ela quer que o outro morra, se ela não sei. É só você falar num tom de que está tudo bem. A criança abre o jogo, porque a criança não tem um caráter formado. Então, a criança é em si, vamos dizer assim, ela não é mau caráter, ela não tem um caráter ainda, não está pronto. Está em formação. Está em formação. Então, se você falar para ela assim, por que você fez isso aqui? Aí ela vai te dar a resposta que você quer ouvir. Mas se você falar, olha, você fez isso aqui, você quebrou porque você estava com raiva, estava com inveja, querida? Ela fala, estava. Então, e se a você gente falar amorosamente, desmistificar essa questão toda de que a inveja é algo negativo, a gente não vai dar uma certa leveza para determinados sentimentos? A gente não vai se sentir tão culpada por desejar algo que o outro tem? Fala, olha, eu não vou tomar dele, mas eu vou tentar conquistar o mesmo bem que ele tem. Isso você tem que mostrar para as pessoas e você tem que lutar em si mesmo. Né? Eu não vou destruir, eu vou lutar para ter. E assim, a gente orar e vigiar mesmo, né? A gente tem que se olhar e se vigiar o tempo todo, porque é milhões de tentações diárias para a gente desvirtuar o caráter. Mas o caráter é renovado todos os dias. Mas que tudo isso também serve para nos impulsionar. Sim. Porque se a gente não tiver objetivos, metas, a gente acaba também estacionado. Não, mas por isso a admiração, a vaidade, né? Tudo isso é muito importante. Porque sem isso, você não tem, como seus alunos falam, né? Admiração. Então, se um aluno fala, mas por que ele fala? Por exemplo, eu estava, né, no hospital com uma amiga quando vocês me ligaram, aí ela falava assim, mas por que você não está nervosa? Eu falei, mas por que eu vou ficar nervosa? Ela falou, mas você não está nervosa? Daqui a pouco você vai estar na televisão ao vivo. Eu falei, mas para mim não... É uma coisa normal. É uma coisa normal, porque... Aí ela falou, é porque você vai falar o que você já sabe? Eu falei, vou falar o que eu já sei e assim... Não é só pelo domínio, né? Não,
Não, é porque eu vou falar o que eu penso realmente. Então, para mim é fácil perguntar para mim, o que, que você pensa sobre isso? Eu digo o que eu penso. É simples. Ok. Né? Agora, para outra pessoa... Já é mais difícil. Cada um se conhecendo, né? Sabe, conhecendo seus limites. Nós vamos para um breve intervalo. Aproveita para mandar e-mail, ligar para a gente. Queremos saber, na volta, o que você pensa a respeito desse assunto. Continue com a gente, o Vejam Só volta já. Bom, eu tenho o prazer também de estar recebendo, além da Kellen Teles Cunha, que é consultora de RH e professora universitária, que está com a gente desde o início do programa. Maria Estela Rebouças, que é psicóloga, também está com a gente desde o início do programa. Eu tenho o prazer de estar recebendo aqui a Constância, que é o alto astral em pessoa, uma pessoa alegre. A gente nunca vê a Constância de cara fechada, digamos assim. Eu imagino que esse alto astral dela seja algo que causa inveja, né, Constância? Boa noite. Vandeca, boa noite. Prazer imenso em estar aqui com você. Você está linda, está ótima. Você está linda, eu já estou morrendo de inveja. Como morrendo de inveja? Você acabou de ouvir os e-mails dos internautas? Ai. Gente, é o seguinte, quanto à inveja, estou adorando o programa, como sempre, fantástico. Mas se você, colega, não quiser errar, é só não acordar. Porque a gente erra feio todo dia. E aqui a vida existe, não é um parque de diversões, existe para que a gente consiga se domar como um adestrador, não é? Agora, quanto à inveja, principalmente nos dias de hoje, Vandeca, a coisa fica brava, porque a competição é toda hora alimentada, né? Então, eu quero dizer a vocês que, gente, terceiro milênio, o céu é muito grande, tem lugar para todas as estrelas. Não tem por que correr. O rio não quer correr por outros lados, o gato não quer ser peixe, sabe? Cada qual com seu cada lugar. qual. Constância, Por mais que se queira, ninguém é igual. Constância, eu quero que você fale pra gente a respeito desse livro aqui, que nós ficamos admiradas. Nós não vamos dizer, eu não vou dizer que a gente ficou com inveja. Não, eu não vou assumir que eu estou com inveja da Constância, que participa da edição de um livro maravilhoso como esse. Olha que lindo esse livro. Tem 2 páginas inteiras. Deixa eu ver melhor. Ok, assim. Fala um pouquinho desse trabalho pra gente, Constância. Ô, Vandeca, obrigada, e é com carinho que eu trago. A pergunta aí é, que tal ser feliz agora? Tem a ver com o tema desse programa tão legal de vocês, como sempre tão legal é. Gente, a pessoa invejosa, por si só, o mal se destrói. Então não adianta, é besteira. Olha aí, leia, que tal ser feliz agora? Ô, Constância, mas não existe inveja boa? Eu acho a inveja péssima. Acho que se a bondade não é doença, a maldade também não é doença. É maldade mesmo, sabe? É gente assim horrível, que só aparece para atropelar a vida dos outros, que é um desconforto. A pessoa invejosa, ela vai afastando da sua órbita um monte de gente, né? Colega invejoso, você que está aí assistindo, para com isso. Isso não vai te levar a nada. Cada qual com seu estilo. Quem não tem seu próprio estilo, não é isso nem aquilo. Tenha o seu e ame. É a falta de amor próprio que faz com que alguém tenha inveja, né, Vandeca? Você não acha? Pois é. A gente está analisando esse tema, tentando chegar aqui a um consenso se há ou não um lado positivo nesse sentimento. Constância, obrigada pela sua participação. Foi um prazer ter você aqui com a gente. Volte outras vezes. Vandeca, você tá linda, eu não estou com inveja, eu te amo e desejo a todos aí um Feliz Natal. Valeu! Vejam só o que é a inveja. Vandeca, valeu, colega, fui! Beijão grande para Constância, como sempre em alto astral, né? O que você achou, Karen, dos e-mails do pessoal de casa? Constância é uma coisa que merece muitos comentários, né? Vários comentários. Super alto astral. Super. Né? Bom, pessoal, as pessoas de casa julgaram justamente aquilo que a gente está falando aqui o tempo todo, né? Da gente falar daquela coisa ruim, realmente, né? Que até no começo do programa que a gente falou, que eu falei para vocês, daquilo que eu considerava a inveja
boa, que nós, na realidade, concluímos como mais do que uma admiração, é uma coisa interessante que eu sempre reparei, que assim, nas organizações, a gente percebe uma inveja muito grande. E eu já passei por vários problemas com esse tipo, né? Já sofri pessoas que tiveram inveja de mim, tentaram me derrubar. E até, ao contrário do que a doutora falou, elas tinham muito mais tempo de experiência, muito mais tempo de casa. Nós estávamos até no mesmo patamar, mas elas tinham uma inveja de mim, né? Pelo destaque. E hoje, na universidade, já fazem 3 anos que eu dou aula na universidade, já tinha dado aula em outras escolas no ensino médio, nós percebemos que, assim, com os alunos, eu nunca consegui perceber um aluno com inveja do professor. Eu nunca passei por isso como professora. Mas com admiração. Muito grande. A admiração vem muito maior. Eu nunca consegui perceber a inveja naquilo que a gente vê tanto nas organizações. É interessante, porque eu acho que eu também nunca vi nos meus pacientes. Mas eles reclamam de serem de alvos mim. de inveja. Ah, sim. Ou porque eles são invejosos, ou porque eles são alvos de inveja. E os invejosos fazem coisas que vocês não acreditariam se eu pudesse contar. Ele não liga de acabar com a vida dele, desde que com isso ele prejudique o próximo. E aí, como lidar com essa questão? Como fazer com que o invejoso perceba que, na verdade, ele não está sendo vítima? Ele é o grande vilão da história. Ele sabe que ele é o vilão e ele gosta de ser o vilão. Né? Ele sabe, isso é um processo consciente, premeditado. Né? O que ele tem que fazer ele pode ter uma oportunidade de ter uma nova escolha. Ele quer continuar sendo mau caráter, destrutivo, acabando com a vida dele. Ele quer ser a pedra que afunda o outro no rio Tietê. Ele vai junto para o rio Tietê. Mas, sabe, se ele conseguir pensar que existe outro tipo de felicidade que não é acabando com o outro, que tal nenhum dos dois irem para o fundo do Tietê? Se ele conseguir fazer essa opção, e com muito esforço, ele consegue reverter. Porque eu acho que não há ninguém que não possa mudar, desde que queira. E a mudança requer um preço. Sim. Porque quando você vê um defeito grave em você mesmo e você quer se esforçar para mudar isso, você tem que ver também quantas pessoas você lesou. E você tem que aguentar o remorso, você tem que aguentar a culpa, a vergonha, você tem que ter esses sentimentos dolorosos para que eles te impeçam de você repetir a dose. Mas, geralmente, o invejoso nem sempre é um frustrado, um incapaz. Não, geralmente são pessoas inteligentes e que, às vezes, até estão a um cargo acima. Você pode ver um presidente do mundo com inveja de um gari. Da vida simples que leva. Ou de qualquer coisa. A inveja é tão... Ela é fugaz, pode ser de qualquer detalhe, né? Que nem ela falou assim, se você olha assim, não tinha motivo para... Né? Se você olhar de uma maneira racional, você vai ver que nunca há um motivo para a inveja. Né? Mas isso não impede que ela aconteça. Bom, nós estamos ouvindo os nossos convidados e agora nós vamos saber o que as pessoas nas ruas de São Paulo responderam ao serem questionadas a respeito desse assunto. Vejam só. É possível ver um lado bom num sentimento tão negativo, na sua opinião? Bom, na minha opinião, eu acho que a inveja, ela tem, assim, um lado negativo, né? Porque é contra a palavra do Senhor, né? Não provém da palavra do Senhor Jesus. Então, para mim, ela tem esse lado negativo. Jamais eu veria a inveja com um lado positivo, independente do que for. Não vejo nenhum lado positivo. E você? Mesma coisa, não acho que tem nada positivo nisso. Vocês já foram invejadas alguma vez? Não, que ninguém me contou, né? Se fui, ninguém me falou. Você acha que a inveja, ela pode prejudicar a pessoa? A pessoa que é invejada, ela pode ser prejudicada de alguma forma? Às vezes pode sim. Por quê? Agora o porquê? Por ser um sentimento ruim? Com certeza, não traz boas coisas, não sei, é uma coisa assim. Você acha que a inveja pode prejudicar a pessoa? Pode. Porque a inveja não é bom pra ninguém, né? Você tem que adquirir suas coisas sem ter que invejar as coisas dos outros. Quem é mais prejudicado, na sua opinião? Aquele que sente a inveja ou aquele que está sendo invejado? Eu acho que sente a inveja é mais prejudicado, né?
Porque quem sente a inveja é o mais prejudicado. Você já foi invejada alguma vez? Eu acho que ainda sou. Eu acho que todo mundo é um pouco, entendeu? Eu sinto que eu sou. E você acha que isso pode te prejudicar de alguma forma? Não, porque eu não dou importância porque pensam de mim, entendeu? Porque sentem a raiva, a inveja, ou porque eu tenho, ou porque eu quero, ou porque eu corro atrás. E eu acho que não me prejudica em nada. Eu acho que a gente não deve deixar se levar. Na teoria, isso é lindo. Muito bom. Mas na prática, será que a gente não se preocupa com isso? Ou a gente não tenta fazer alguma coisa para mudar esse quadro? Ou a gente acaba sofrendo muito com isso? Dizer, não, que falem de mim. Não, a gente se preocupa, não. Não é bem assim, né? Na teoria, ela é brilhante. Agora, na prática, eu acho até que quando é num mundo corporativo, acho que ainda é mais fácil de lidar. Mas quando são as pessoas próximas... É mais complicado. É muito mais complicado, porque você tem que olhar para aquela pessoa que você ama e ver que está amando a pessoa errada. Pode ser seu pai, sua mãe, seu filho, seu marido, sua irmã. Né? Você tem que ver que você está amando a pessoa errada, que aquela pessoa é má. Que ela deseja de todo o coração o seu mal. E é uma coisa extremamente dolorosa para se perceber. E geralmente parte de alguém que está do nosso lado, está próximo da gente? Sim. É alguém que trabalha com a gente, é um familiar. Um familiar. Ele faz na maioria das vezes, né, doutora? Intencional. Intencional, ele faz questão de mostrar para você aquilo. Porque senão não tem graça. Não, porque tem que te atacar. Tem que te atacar. Tem que agredir você de alguma forma. Se não agredir, não perde a graça. Ué, não surgiu o efeito. A pessoa fica cheia de ira. E aí ela vai aumentando os ataques para ver se você se descontrola, porque é disso que ela se alimenta. Do fracasso do outro. Fracasso do outro. Talvez seja em doses homeopáticas, justamente para se manter a postura de que não, eu sou legal, eu quero o seu bem. Mas assim, ela não pode tirar os seus bens materiais. Ela não pode tirar a sua posição na empresa. Mas ela pode tirar a sua paz. Mas ela pode tirar a sua paz, a sua tranquilidade. Seu amor próprio, sua autoestima. Essa é as piores pode coisas, te deixar né? triste, te deixar magoado. São gotas, né, de veneno que... Gotas de veneno. E no ambiente do mercado de trabalho, a gente falou que isso é comum, que isso acontece. E aí, como é difícil lidar com isso, a gente vai ter que conviver com isso. O que a gente deve levar em conta para passar por essa situação sem que ela não destrua tanto? Primeiro, a gente fala assim, nós temos o invejoso enrustido. Que a gente fala. Aquele que você não sabe que ele tem inveja de você. Esse é o pior. Ele é o seu amigo, ele almoça com você, ele faz... Você acredita que ele realmente é seu amigo. Só que ele, gradativamente, ele está te apunhalando lentamente. Esse você não consegue controlar, você não consegue tomar uma atitude. Agora, tem aquele que é nítido. É descarado. É descarado. Aí a gente fala que a gente brinca, vamos ser amiga dela. Qual é o pior? Esse que se revela, esse que chegou e falou para a senhora, olha... que é o que eu falei, que ele soma, né? Ele é hipócrita, né? Ele é cínico. Né? Por que ele faz? Ele vai sendo seu amigo, você vai contando seus segredos, você vai mostrando as suas fraquezas. Então, ele vai só vendo por onde ele vai atacar. Então, primeiro, ele te adula, ele te trata bem, ele realiza seus sonhos, ele é aquele amigo da hora H. E aí, quando você está com o seu coração todo aberto, ele começa a arrancar os pedacinhos. Então, ele é muito mais perigoso. Sim. Porque o outro ele não é cínico, até usei uma outra palavra que não me ocorre agora. Ele não é hipócrita, ele é e mostra. Agora, aquele que se faz de amigo para te derrubar, né, se faz de seu namorado ideal, ou a sua família ideal, e só está querendo te derrubar, esse é pior, porque você tem que ultrapassar tanta coisa para perceber, você tem que ver que você errou de pessoa, você tem que ver que você fez papel de bobo, você tem que ver, né? Você tem que ver tanta coisa ruim que muitas vezes você nega e continua sofrendo o ataque daquele amigo da onça, né? Você continua sofrendo porque ver quem é o outro, às vezes é mais dolorido do que impedir que o outro continue te destruindo. Geralmente esse tipo de pessoa deixa alguma pista?
Ou ele é aquele do amigo oculto que você não consegue... Não, ele demora muito. Demora. Eu já passei por um caso desse, demorei 6 anos para perceber que essa pessoa tinha inveja de mim. Aí não foi eu que enxerguei, foram as pessoas que estavam ao meu redor, falou, você não percebeu? Não, mas ela é minha amiga. E você ainda briga com as outras Eu pessoas. briguei, lutei por ela, defendi. Aí o que acontece? Um dia ela mostrou quem ela era de verdade. E aí, como você se sentiu? Eu me senti arrasada, porque eu nunca acreditei que ela faria o que ela fez comigo. Então, a gente para analisar e fala assim, como que eu não percebi? Já outra que era nítido, né? Então, é aquilo que a gente falou, eu me fiz realmente de amiga, porque assim, existem pessoas na nossa vida que tem uma inveja. Se você conseguir controlar, então assim, não adianta atacar, não vai resolver. Não. Então, andei lado a lado. Eu costumo falar Agora, assim, eu fiquei curiosa, sim. o que foi que ela fez? O que foi que aconteceu? A outra depois dessa de 6 pessoa anos? que te traiu de 6 anos. Você conhecia há 6 anos. Então, depois de 6 anos, eu supervisionava um laboratório, na parte de recursos humanos também, e ela falou assim, eu estava grávida de 7 para 8 meses, ela falou, você vai ser transferida. Eu não podia mais dirigir, eu estava inchada, pressão alta. Eu falei, mas eu não tenho condições nem físicas para isso. Eu falei, eu estou proibida do médico até de dirigir. Ela falou assim, então peça as contas. Aí você percebeu que Ela não era bem sua procurou amiga. o seu momento mais frágil. Aí ela falou, sabe o que acontece? Você precisa dar o seu lugar para alguém muito mais competente do que você. Aí tirou a máscara. Mas ela tirou premeditadamente, quer dizer, ela esperou, ela está inchada, indefesa, né? Uma barriga, sem poder ter nenhuma ação, nem física. Eu não tinha mais. Não dava tinha nem para ela como. correr para pegar outra pelo pescoço. Quer dizer, ela escolheu o momento certo para dar a punhalada final. Nós estamos chegando aos minutos finais do nosso programa. E vocês durante esse tempo todo, defenderam que existe aí uma linha tênue entre a admiração e a inveja. Qual é a diferença entre uma e outra? Quando eu percebo que a minha admiração está virando inveja, está se transformando numa inveja? Quando você começa a desejar o mal do próximo. E ela é motivadora, quando é uma admiração, quando ela faz você crescer. Ok. Né? Porque o primeiro, uma entrevistada falou que quem sofre mais é o invejoso, porque ele destrói a vida dele mesmo para acabar com o outro. Né? E ele, se não acaba com o outro, ele não tem como sobreviver. Ele é um parasita mesmo. Ele não produz luz própria. Ok, bom, gente, eu quero agradecer a presença da doutora Maria Estela, que mais uma vez veio aqui nos ajudar a entender os enigmas da mente humana. Foi um prazer ter você aqui com a gente mais uma vez. Obrigada, Wanderlei. Você continua simpática, uma gracinha. Gostei do modelito. Tá certo, tá bom, obrigada. Obrigada, Maria Estela. Volte outras vezes, tá bom? Kellen, prazer ter você aqui. Foi o nosso primeiro programa. Sim, volte outras vezes. Adorei. Que bom que você dividiu com a gente um pouco da sua história. No começo, aquilo que os alunos falam, professora, a gente fica nervoso quando vai apresentar o trabalho, mas a gente também fica apreensiva na hora que vai entrar, mesmo que a gente já está falando uma coisa atual, a gente sempre tem aquele friozinho na barriga. Isso acontece com todo mundo, mas adorei. Que bom, volte outras vezes então. Bom, vocês de casa que ficou com a gente, no início do programa nós fizemos uma pergunta para você, que foi a seguinte: a inveja pode ser boa? Demos 2 alternativas. Sim, pois até certo ponto ela pode servir de motivação e estímulo para quem a sente, e não, pois desejar o que não se tem é ser ingrato e só traz frustração. Venceu a alternativa de número 2 com 85% dos votos. Vou estar sorteando aqui para o pessoal de casa que ligou e participou. Olha, Joel de Minas Gerais. Que bom, Joel. O Joel está sempre participando? Merece. Vai estar levando para casa hoje o brinde da Mais Alto Camiseteria. Joel, o pessoal do Vejam Só vai estar entrando em contato com você para pegar o seu endereço e mandar para sua casa essa belíssima camiseta. Obrigada, gente, pela audiência, pelo carinho e até o próximo programa.